Começa a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje, Dia da Mulher, e claro, eu vou falar sobre isso no programa de hoje, né? Então eu quero homenagear algumas mulheres, principalmente aquelas que estudaram, ou frequentaram, ou iluminaram, ou iluminam ainda até hoje o nosso caminho espiritual. Então eu selecionei alguns nomes importantes de mulheres espiritualistas. Aliás, eu quero dedicar esse programa também para você que é meu ouvinte, que faz as suas consultas de tarô, de radiestesia, da cartomancia, do baralho cigano, das artes divinatórias, desse conhecimento espiritualista que tanto eu prezo e respeito. Para você aí, dona de casa, que mantém aí muitas vezes, muitas das minhas amigas mantêm a casa com esse ofício que é tão difícil. Eu digo assim, o nosso ofício é quase as artes espiritualistas, toda essa doutrina esotérica espiritualista. Nós somos aí, na verdade, psicólogos de almas, né? E através dessa ferramenta maravilhosa que é o tarô, as runas, os búzios, a gente acaba aconselhando, ajudando tanta gente, não é? Então esse é o programa que eu queria fazer, e é bom que vocês que trabalham com as mancias conheçam um pouquinho do nome dessas grandes personalidades. E claro, a primeira delas não poderia deixar de ser, eu sou fã, muito fã dela, é a dona Zíbia Gasparetto. E ela nasceu em 1926, gente, ou seja, ela vai fazer 90 anos no ano que vem. Ela é, sem dúvida, para mim, uma das maiores médiuns do Brasil. Para mim, assim, o Chico Xavier é insubstituível, mas a título de importância da espiritualidade, sem sombra de dúvida, ela ocupa o primeiro lugar, junto com a família dela, o Irineu, que faz sempre o programa, entrega o programa para mim com chave de ouro todos os domingos. Mas a Zíbia Gasparetto, ela é a maior médium do Brasil. Tem mais de 12 milhões de livros vendidos e muito mais de 50 milhões de leitores. Tem aí acho que 40 livros publicados, 24 psicografados. Ela tem um grande mercado literário aqui no Brasil, também em Portugal, na Colômbia, na Espanha e no Japão. Ela começou a estudar as obras de Allan Kardec muito novinha. E depois ela começou a psicografar. E a primeira obra dela, através de Lúcius, chama-se O Amor Venceu. E foi tão importante esse trabalho da dona Zíbia que os livros dela serviram de base para muitas peças de teatro. Ela permaneceu no ranking dos livros mais vendidos durante anos. E os seus direitos autorais são doados tanto para a editora Vida e Consciência e tanto para os serviços de caridade que ela pratica e que ela faz. Ela tem 4 filhos, entre eles, né, o Luiz Gasparetto, que também na qual eu admiro profundamente, e o Irineu, que faz programa aqui com a gente na Rádio Mundial todos os domingos. Uma outra personalidade, depois de falar da dona Zíbia, que eu gosto tanto, respeito tanto, uma outra grande personalidade é a Helena Blavatsky, na qual eu estudei muito os livros dessa grande espiritualista. Ela tinha uma vidência espetacular. Ela chegou a estudar o espiritismo, depois ela não quis mais e abraçou mais o budismo tibetano. Gente, ela falava várias línguas e dialetos. Ela foi escritora, foi filósofa, teóloga, e ela lutou contra o preconceito e a intolerância à liberdade religiosa. Isso em 1800, na década de 1840, 45, 50, 60, ela foi uma pessoa que lutou muito para essa igualdade relacionada à religião. Os maiores livros dessa grande personalidade é o Isis sem Véu, A Doutrina Secreta, A Voz do Silêncio e o Glossário Teosófico. E essas ideias da Helena Blavatsky, elas se espalharam pelo mundo e influenciou grandes homens
como Gandhi, olha que bacana, Fernando Pessoa, Einstein, que também leu os livros dela, Thomas Edison e Bernard Shaw. E o importantíssimo, e o antroposofista Rudolf Steiner. Então, essa mulher, eu acho assim, essas mulheres das quais eu estou falando hoje, a gente merece tirar o chapéu para elas, porque elas são grandes personalidades da espiritualidade, na qual formam a base, pelo menos a minha, né? A Dona Zíbia, assim, é a minha ídola. Quando eu crescer, eu quero ficar como ela. Essa idoneidade, esse caráter, essa firmeza, essa nobreza de caráter da Dona Zíbia. A Helena Blavatsky, que trabalhou tanto, difundiu tanto a cultura do ocultismo, dos anjos, dos mestres ascensionados, inclusive essa divulgação toda, o que nós conhecemos pelos mestres ascensos de Saint-Germain também, muito se deu por conta da Helena Blavatsky. Outra pessoa maravilhosa, quem é do Rio, está me ouvindo, sabe de quem que eu estou falando. É a Dona Célia do Carmo Ferreira da Silva. Gente, ela é considerada uma das maiores médiuns do Brasil. E ela era uma super estudiosa e pesquisou temas como paranormalidade e a física quântica. Ela fundou no Rio a Casa Obreiros de Jesus, na qual, assim, ela tinha uma super afinidade com esse trabalho que ela fazia. Ela estudava e ensinava para as pessoas questões referentes à mediunidade e também, através das suas psicografias, ela acalentava as pessoas que perderam seus entes queridos. As mensagens da Dona Célia eram impressionantes. Era de uma riqueza e de tão grande de detalhes que impressionava. Pois as psicografias incluía, inclusive, os números de telefone, os números de processos judiciais. E impressionante, quer dizer, ela tinha uma credibilidade como psicógrafa super fundamental. Ela desencarnou em 2007, nasceu em 1925. E ela teve, por isso, muita credibilidade junto ao seu trabalho. Tanto que o Chico Xavier, ele considerava a Dona Célia do Carmo como a sua sucessora. Olha que bacana. E a Dona Célia, para quem tem essa proximidade com ela era totalmente avessa à mídia. Ela não dava entrevistas, ela não gostava de ser assediada. Então, você sabe que quando eu estava fazendo essa matéria, que eu liguei para pedir algumas informações, para constar nessa biografia, até as pessoas que atenderam o telefone, eles foram super discretos. Então, a postura deles é essencialmente espiritualista mesmo. E ela desenvolveu esse trabalho caritativo até vir a desencarnar em 2007. Outra médium maravilhosa, e também ela fez parte da minha vida, que foi, quem é de Salvador, quem é da Bahia, sabe de quem que eu estou falando. A nossa próxima médium, na qual a gente vai render as nossas homenagens, é a Maria Escolástica da Conceição Nazaré, ou Ialorixá, Mãe Menininha do Cantuá. Ele é a mais famosa ainda Ialorixá, ou Mãe de Santo do Brasil, e ela era descendente de escravos africanos, e ela foi iniciada no culto aos 8 anos de idade. Ela foi perseguida e foi presa por conta do candomblé. E ela é considerada como uma modernizadora do candomblé. Por quê? Porque ela admitia a iniciação de brancos, porque era tão reservado que era só para negros. Então ela admitia pessoas brancas e também católicos. E ela abria o templo para a visitação de pessoas de outras religiões. A Mãe Menininha do Cantuá morreu aos 92 anos e ela recebeu ao longo da sua vida diversas homenagens. E eu conto para as pessoas, também na minha biografia, que eu escrevi em 93, eu acho que eu estou pensando em reeditar esse livro muito bonito. Quando eu estava procurando meu caminho espiritual, e os meus pais não aceitavam a minha mediunidade, tanto que isso desencadeou uma crise tremenda em casa, eu larguei tudo e fui a pé e de carona, e fui para Salvador. Já não tinha nem 18 anos ainda, gente. Eu fui até Salvador porque eu queria encontrar com a Mãe Menininha para ter a resposta se eu estava no caminho certo, se era isso que eu ia fazer da minha vida, porque todo mundo era contra.
Meu pai queria que eu fosse advogada e eu queria ser, olha só, queria ser jogadora de búzios, imagina, jogadora de tarô. Isso como profissão mesmo. Meus pais não entendiam, isso deu uma briga tremenda e eu fui. E ela já estava muito adoentada, ela estava com elefantíase. E a sobrinha dela me atendeu, depois me atendeu na porta, tudo. Eu fiquei lá esperando, expliquei que eu tinha ido para lá só por conta disso. E depois ela me deu a resposta que era para eu seguir meu caminho espiritual. E foi o que eu segui e estou até hoje. Então, são pessoas que acabam marcando a nossa vida, que nem eu falei da Dona Zíbia. Quem não se espelha na Dona Zíbia, gente? E tudo que eu faço na minha vida, sempre imagino, a Dona Zíbia faria isso? Isso acabou sendo um padrão. Ou eu penso, o Chico Xavier faria isso? Então, a gente começa a ter um padrão disciplinar para a nossa conduta. A Dona Célia do Carmo, ela teve uma conduta exemplar no centro espiritualista. Já a mãe menininha, outra conduta exemplar também no terreiro de Candomblé. E a próxima homenageada de hoje é a Dona Aparecida Conceição Ferreira. Quem tem essa ligação ou não sabe quem é ela trabalhou, a Dona Aparecida ou Dona Cida, ela trabalhou ao lado do Chico Xavier. Aliás, quem me apresentou o trabalho dela foi o Saulo Gomes, nosso querido Saulo Gomes. E durante muitos anos, todos os valores decorrentes das minhas palestras foi doado para o Hospital do Fogo Selvagem. Quando você fala em Hospital do Fogo Selvagem, você lembra e associa o nome da Dona Aparecida. E ela trabalhou ao lado do Chico e ela se tornou médium em 64. E ele que incentivou a Dona Cida a fundar o Centro Espírita Deus e Caridade, onde ele ia lá para transmitir as suas mensagens psicografadas. E com o incentivo do médium, ela construiu o Hospital do Fogo Selvagem, com o dinheiro arrecadado de esmola, gente, sem a ajuda do governo. E se acredita que ela chegou a ser presa em São Paulo porque ela estava esmolando, pedindo dinheiro de caridade mesmo para ajudar no hospital, prender a Dona Cida aqui em São Paulo. Então, 40 anos da sua vida foram dedicados aos cuidados dos portadores, que é do fogo selvagem. E o Lar da Caridade, que funciona até hoje, atende crianças, atende adolescentes, distribui medicamentos e oferece o atendimento psicológico. Você sabe o que é o fogo selvagem? É uma dermatose, é uma feridinha, uma feridona, aliás, que dá no corpo inteiro. Ela é muito rara e tem muita gravidade. E na pele aparecem bolhas que acabam queimando e que provocam imensa dor. Tanto que os colchões, todo o aparato para fazer de cama para a pessoa portadora dessa doença, ela é feita de um material assim, porque dói muito, porque a pele desgruda, né? E eu tive a honra de conhecer, como eu falei para vocês, através do amigo Saulo Gomes, que me apresentou o trabalho da Dona Cida, e eu movida pelo todo esse trabalho lindo dela, e assim, uma coisa do qual eu me orgulho muito. Todas as palestras que eu fiz na década de 90, em grandes clubes que eu fiz, assim, o que foi arrecadado, eu lembro que foi muito dinheiro arrecadado pelos organizadores, foi integralmente doado para a Dona Cida. Então, na verdade, não fui eu que doei, na verdade foram as pessoas, através do trabalho que eu desenvolvo com os anjos, de ser uma porta-voz desse estudo da angelologia, acabou se arrecadando, graças a Deus, o valor para a Dona Cida. Então, a gente acaba sempre contribuindo um pouquinho, e eu fico super feliz. Outra pessoa que nós não podemos deixar de citar, principalmente para quem gosta de estudar sobre a espiritualidade, é a tia Neiva. Lembra dela? A tia Neiva tem muita ligação lá naquela região de Brasília. A tia Neiva, ela foi fundadora do Vale do Amanhecer em 1969. E o que é o Vale do Amanhecer? É um movimento e uma doutrina espiritualista que agrega o conhecimento de várias religiões. A tia Neiva era médium e também clarividente. E em 59 ela fundou a União Espiritualista Seta Branca. E com outros médiuns ela se dedicou ao exercício da caridade e garantia a ajuda a entidades assistenciais de crianças. E cresceu muito, tanto que hoje, gente, o trabalho da tia Neiva desencadeou, sabe quantos templos? 600 templos, olha que bacana. Uma pessoa muito simples,
Eu lembro dela há muitos anos, as matérias que o Fantástico fazia sobre ela. Uma pessoa muito, muito simples, muito generosa, muito humilde, mas grande parte do que a gente diz espiritualidade, principalmente na região de Brasília, tem muita força e uma raiz muito grandiosa, é por conta do trabalho da tia Neiva. Pena que eu não conheci, eu adoraria tê-la conhecido. Outra pessoa, essa eu conheci, foi a editora e jornalista Elci de Bigras. Ela trabalhou, inclusive, na revista Planeta e acompanhou o médium, o Gasparetto, para vários países. Eu a entrevistei no programa da Bandeirantes, acho que foi em 1992, eu acho que eu entrevistei ela. Ela era editora, jornalista, médium, estudiosa de parapsicologia e pesquisou vários trabalhos, várias obras, entre eles também pesquisou o Chico Xavier. Ela tinha mediunidade, que floresceu quando ela era jovem, ainda na adolescência. E ela passou a estudar o universo místico. Ela escrevia na revista Planeta. E ela conheceu quem? O Luiz Gasparetto. E ele se tornou mundialmente conhecido por conta das apresentações que a Elci marcava para ele na Europa, onde ele acabava exibindo a técnica da psicoptografia, que são os desenhos, enfim, o que a gente conhece ele como médium. Ela também teve um papel, ela era muito séria, inclusive pessoalmente era uma pessoa assim de poucas palavras, ainda com um humor bem discreto não é a palavra, ela era reservada, mas ela tinha umas sacadas sensacionais. Eu lembro quando eu a levei no meu programa na Band, ela já estava até com uma certa idade e de uma clareza de intenção que chamava muita atenção. Muito bom. Outra pessoa assim que tem acho que é legal vocês também conhecerem, né? O nome dela é Teresa Neumann. Ela viveu na Alemanha e ela era muito religiosa e foi considerada uma grande paranormal. E o que aconteceu? Na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, apareciam feridas no corpo da Teresa Neumann. E essas feridas reproduziam as 5 chagas de Jesus. E esses estigmas sangravam nas mãos, nos pés, no seu tronco, na testa. E sangrava como se ela usasse uma coroa de espinhos. Só que no dia seguinte, desaparecia. Os cortes se fechavam muito rapidamente e a pele voltava ao normal. E uma coisa interessante é que esses estigmas, esses ferimentos, eles não evoluíam, ou seja, eles não aumentavam ou infeccionavam. Gente, outra coisa absurda. Você acredita que a Teresa Neumann jejuou, gente, durante 36 anos? Ela jejuou de 1926 até 1962. Isso causou tanta surpresa, ninguém entendia porque ela era uma grande paranormal, que ela foi investigada pela polícia secreta da Alemanha nazista e não encontraram nenhum tipo de alimento no corpo dessa mulher. Uma mulher, uma santa, né? Uma pena porque, com uma paranormalidade, a igreja não vê com os bons olhos. Então você tem esse dilema de colocá-la até como uma santa, porque foi uma pessoa que apenas orava, né? Ela se dedicava à oração noite e dia e jejuava em nome de Cristo, mas por conta dessa paranormalidade, ela acabou não sendo aceita nem como santa. É uma pena, né? A outra pessoa de quem a gente vai falar é Elizabeth Leger. É uma irlandesa. Sabe quem é ela? Ela é considerada como a primeira maçom feminina. Sabe o que ela fez? Em 1732, ela espionava os trabalhos maçônicos realizados por seu pai. Aí o que aconteceu? Ela foi descoberta. E não teve outro jeito. Como ela estava lá bisoiando tudo, olhando discretamente, pelo que eu lembro, se eu não me engano, ela via de uma fresta que tinha do forro no teto, que ainda era de madeira, isso a gente está falando de 1732, então ela se escondia e conseguia ver o que acontecia na loja. Não teve outro jeito. O que aconteceu? A loja teve que admiti-la. E ela chegou, inclusive, a aparecer em público com a roupa maçônica. Essa loja onde ocorreu tudo isso que eu acabei de falar para vocês era a de número 150 da grande loja
da Irlanda. Ela é considerada, claro, como um maçom irregular, porque até hoje, na maçonaria, não se aceita as mulheres. Claro que a gente tem hoje um grupo que estuda a maçonaria, é um grupo feminino da maçonaria feminina, ou a gente está falando das cunhadas também, mas nesse caso, assim, a tradicional, a maçonaria não aceita a admissão das mulheres. E a gente tem aqui as irmãs Fox, inclusive eu escrevi um livro sobre elas. É a Kate, a Lea e a Maddie Fox. Elas foram consideradas como as introdutoras do espiritismo nos Estados Unidos. Eu escrevi um romance lindo. Isso foi em 1848, 1869, até nesse período. E elas começaram a receber mensagens na casa delas, de um espírito super inquieto, e elas começaram a fazer isso em quase todos os Estados Unidos. Elas foram investigadas por cientistas ingleses, por cientistas dinamarqueses, por todo tipo de cientista. E eles ficaram também impressionados com a habilidade dessas meninas. Eram 3 irmãs. Por isso que até hoje, as irmãs Fox, elas ainda são consideradas como as introdutoras do espiritismo de Allan Kardec nos Estados Unidos. E todas, inclusive, trabalhavam e faziam sessões, inclusive lotavam teatros, enfim, elas falam assim, eu relato isso no livro, era um absurdo o que elas faziam. As coisas eram impressionantes, as mesas, os sons, as aparições. Elas eram consideradas como médiuns profissionais em Nova York, fizeram diversas apresentações. Muita gente acha que foi fraude, outras acham que não. Mas, assim, hoje a gente sente que há uma dúvida se elas faziam mágica ou não faziam mágica, se tudo era real. Depois pesquisaram e viram que as 3 meninas eram realmente médiums e de excelente qualidade. Legal, né? Deu para você conhecer um pouquinho sobre as irmãs Fox, um pouquinho sobre a Elizabeth, que foi a primeira maçom, a Teresa Newman, que era aquela estigmatizada. Falamos da tia Neiva, falamos da Elsie, da jornalista, falamos da dona Cida, do Hospital do Fogo Selvagem, da mãe menininha, de quem mais? Eu estou pegando os meus papéis para reler aqui. Da dona Célia, do Rio de Janeiro, e falamos da Helena Blavatsky, e começamos a falar da dona Zíbia Gasparetto. E é isso, eu acho que essas mulheres do passado, da atualidade, essas novas que virão, elas inspiram a gente. Então, é isso que eu estou nesse segmento espiritualista já há 38, 39 anos. E é um ofício que eu amo com profunda paixão e dedico cada dia a tentar desenvolver o que é de melhor para mim, para todo mundo, desenvolvendo o meu ser com humildade, com amor no coração, para poder ensinar um pouquinho de que a gente acaba conhecendo para vocês que estão nos ouvindo. Quer dizer, na verdade, eu acho que a espiritualidade, a função é nos tornar seres humanos melhores, lapidar esse grande diamante, diamante que todo mundo é, você não acha? Então, que com o exemplo dessas mulheres que a gente tenha uma vida melhor. Então, e antes de encerrar, eu vou deixar o meu contato aqui com vocês. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, o telefone da nossa editora é 011 4708 1950. 4708 1950. E se você quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho, eu convido vocês a conhecerem a minha editora. Nós temos uma página lá da editora, e o nome da editora, onde você pode adquirir os livros, se você quiser aprender sobre espiritualidade de um modo muito simples. Inclusive, os livros têm o DVD aula. A editora, você vai colocar no Google, chama-se Editora Companhia dos Anjos. Anotou? Facinho, né? Editora Companhia dos Anjos. Lá você tem livros sobre anjos, sobre a magia dos anjos, sobre os salmos, sobre os santos, Virgem Maria, que mais? Poxa, me deu branco. Meu filho lembrou, Almas Gêmeas, enfim, tem histórias, dicas e magias, tem vários livros lá para você aprender sobre os temas espiritualistas.
Tá bom? E lembrando, eu estava até com o meu celular aqui do lado. Se você tem Instagram, me siga lá no Instagram. Eu todo dia estou postando mensagens também. É Mônica Buon. Mônica Buon. B-U-O-N. Todo dia eu estou colocando uma mensagem também no Instagram sobre temas relacionados à espiritualidade para trazer o seu dia um dia bem melhor, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito grata pelo... Meu filho está lembrando, ele falou, mãe, você sempre esquece. Eu estou no Facebook também, coloca Mônica Buon, que você encontra a minha página lá, e onde também eu troco as mensagens com os meus ouvintes. Um beijo grande para vocês, muito obrigada pelo dia de hoje. Parabéns para você, mulher, pelo Dia da Mulher. E semana que vem eu estou de volta com a graça de Deus. Obrigada, namastê, tenha um bom dia. Obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais.